Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico a audiência geral com o Papa Francisco nesse 30 de dezembro. Nos estúdios Silvana e José. Uma parte de céu azul que as telecâmeras de Vatican Media trazem até vocês. Uma manhã que prevista ainda muita chuva durante o dia. Nesse momento não chove. Tivemos temperatura baixa durante a noite e nesse momento, na Praça São Pedro vazia, temos 8 graus centígrados. Palácio Apostólico, a Praça São Pedro molhada, ao fundo com a nossa belíssima Basílica de São Pedro. Uma boa quarta-feira a você. A última audiência geral com o Papa Francisco nesse ano de 2020. Catequese sobre a oração. O Papa está dando continuidade a essa temática. Esta é a 20ª catequese dedicada à oração e hoje nós teremos como tema central a oração de agradecimento. Esse é o Palácio Apostólico, onde nós temos a Biblioteca Apostólica e aonde o Santo Padre, nesse momento, dará início então à audiência geral. Os apartamentos pontifícios. E agora vamos então ao início da audiência geral, que o Papa dá início, introduzindo com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor para acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A pace sia com voi. Teremos no início, então, a leitura em várias línguas da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 19. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Parola di Dio. Depois do italiano, teremos agora em francês. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Parole du Seigneur. Depois do francês, teremos a leitura em inglês. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Brethren, rejoice always, pray constantly, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the Spirit. The word of the Lord. Depois do inglês, teremos agora em alemão. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus. Wort des lebendigen Gottes. Teremos agora a leitura em espanhol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, estad siempre alegres, sed constantes en el orar. Dad gracias en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu. Palabra de Dios. Agora teremos a leitura em português. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, estai sempre alegres, rezai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias,
porque esta é, a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não apagueis o Espírito. Palavra do Senhor. Depois do português, teremos agora em árabe e depois a última língua, polonês. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيقي. أيها الإخوة، افرحوا دائما، لا تكفوا عن الصلاة، اشكروا على كل حال، فتلك مشيئة الله لكم في المسيح يسوع. لا تخمدوا الروح. كلام الرب. A última língua, então, teremos o polonês. Z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście. Oto Słowo Boże. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, como dissemos, a última desse ano de 2020, nessa quarta-feira, 30 de dezembro. Catequese sobre oração, o tema central de hoje, a oração de agradecimento. O Papa, como sempre, fará a catequese em italiano. E depois teremos nessas línguas tradicionais da quarta-feira a síntese e a saudação do Santo Padre aos grupos linguísticos presentes em todas as partes da Terra. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje gostaria de meditar sobre a oração de ação de graças, de agradecimento. Inspiro-me num episódio narrado pelo evangelista Lucas. Enquanto Jesus está a caminho, 10 leprosos vão ao seu encontro e imploram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Sabemos que para quantos sofrem de lepra, o sofrimento físico era acompanhado de marginalização social e religiosa. Eram marginalizados. Jesus não evita o encontro com eles. Muitas vezes vai além dos limites impostos pelas leis e toca os doentes. Não se podia fazer. Abraça-os, cura-os. Nesse caso, não há contato. À distância, Jesus convida-os a apresentar-se aos sacerdotes que, segundo a lei, estavam encarregados de certificar a cura. Jesus nada mais diz. Ouviu o seu pedido, o seu grito de piedade, e envia-os imediatamente aos sacerdotes. Aqueles 10 confiam nele. Não ficam ali até ficar curados. Confiam e partem imediatamente. Enquanto caminham, os 10 são curados. Então, os sacerdotes poderiam ter verificado a sua cura e readmiti-los na vida normal. Mas aqui está o ponto mais importante. Daquele grupo, apenas um, antes de ir ter com os sacerdotes, volta para agradecer a Jesus e louvar a Deus pela graça recebida. Somente um. Os outros 9 continuam pela sua estrada. E Jesus observa que aquele homem não era um hebreu, era um samaritano, uma espécie de herege para os judeus daquela época. E Jesus comenta: não se achou senão esse estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? É muito emocionante essa narração. E essa narração, por assim dizer, divide o mundo em dois: os que não agradecem e os que o fazem. Os que tomam tudo como se lhes fosse devido e os que aceitam tudo como dom, como graça. O Catecismo escreve: qualquer acontecimento e qualquer necessidade
podem transformar-se em oferenda de ação de graças. A oração de ação de graças começa sempre a partir do reconhecer-se precedido pela graça. Fomos pensados antes que aprendêssemos a pensar. Fomos amados antes que aprendêssemos a amar. Fomos desejados antes que brotasse um desejo no nosso coração. Se olharmos para a vida dessa forma, então o agradecimento torna-se o motivo guia dos nossos dias. Muitas vezes esquecemos de dizer obrigado. Para nós cristãos, a ação de graças deu o nome ao sacramento mais essencial que existe, a Eucaristia. Com efeito, a palavra grega significa exatamente isso, agradecimento, Eucaristia. Como todos os crentes, os cristãos bendizem a Deus pelo dom da vida. Viver é, sobretudo, ter recebido. Viver é, sobretudo, ter recebido a vida. Todos nós nascemos porque alguém desejou a vida para nós. E esta é apenas a primeira de uma longa série de dívidas que contraímos vivendo. Dívidas de gratidão. Na nossa existência, mais do que uma pessoa, fitou-nos com um olhar puro, gratuitamente. Muitas vezes são educadores, catequistas, pessoas que desempenharam o seu papel além da medida exigida pelo dever. E eles fizeram surgir em nós a gratidão. A amizade é também um dom pelo qual devemos estar sempre gratos. Este obrigado que devemos dizer, que o cristão partilha com todos, dilata-se no encontro com Jesus. Os evangelhos atestam que a passagem de Jesus suscitava frequentemente alegria e louvor a Deus naqueles que o encontravam. As histórias de Natal são povoadas de pessoas orantes, cujos corações foram alargados pela vinda do Salvador. E também nós fomos chamados a participar desse imenso júbilo. Isso também é sugerido pelo episódio dos 10 leprosos que foram curados. Naturalmente, todos eles ficaram felizes por ter recuperado a saúde, podendo assim sair daquela interminável quarentena forçada que os excluía da comunidade. Mas entre eles havia um que acrescentou alegria à alegria. Além da cura, regozijou-se por ter encontrado Jesus. Não só está livre do mal, mas agora também tem a certeza de ser amado. Esse é o centro. Você agradece. E expressa a certeza de ser amado. Isso é um passo muito grande. Ter a certeza de ser amado. É a descoberta do amor como a força que governa o mundo. Dante disse, o amor que move o sol e as outras estrelas. Já não somos viajantes que vagueiam por aqui e por ali. Temos uma casa. Habitamos em Cristo. E desta morada contemplamos o resto do mundo. E parece-nos infinitamente mais bonito. Somos filhos do amor. Somos irmãos do amor. Somos homens e mulheres de graças. Portanto, irmãos e irmãs, procuremos sempre estar na alegria do encontro com Jesus. Cultivemos a alegria. O diabo, ao contrário, depois de nos ter enganado, deixa-nos sempre tristes e sozinhos. Se estivermos em Cristo, nenhum pecado, nem ameaça nos pode impedir de continuar o nosso percurso com alegria, com os nossos numerosos companheiros de caminho.
Acima de tudo, não deixemos de agradecer. Se formos portadores de gratidão, o mundo também se tornará melhor. Talvez só um pouco, mas é suficiente para lhe transmitir um pouco de esperança. Todos têm necessidade de esperança. E com a gratidão, nesse comportamento de dar graças, nos damos também um pouco de esperança. Tudo está unido e interligado, e cada um pode desempenhar a sua parte onde quer que esteja. O caminho para a felicidade é aquele que São Paulo descreveu no final de uma das suas cartas. Orai sem cessar. Dai graças em todas as circunstâncias, pois, a respeito de vós, esta é a vontade de Deus, em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Um bom programa de vida. O Espírito que temos dentro nos leva à graça. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco a sua reflexão, a sua catequese desta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Teremos agora a síntese nas várias línguas, iniciando pelo francês, e o Santo Padre irá dirigir também a sua saudação aos fiéis de língua francesa. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans les da sua catequese nos dava o tom dessa catequese que é a oração de ação de graças. E o Papa, para introduzir esse argumento, como sempre, vai buscar a sua inspiração no Evangelho. E o Papa inspira-se no episódio narrado pelo evangelista Lucas. Todos nós conhecemos Lucas, capítulo 17, versículo 13, quando Jesus encontra aqueles 10 leprosos no caminho. E eles imploram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. O Papa recordava que sabemos muito bem que para aqueles que sofrem de lepra, o sofrimento físico era acompanhado também de marginalização social e religiosa. E Jesus não evita o encontro com eles. E muitas vezes ele vai, inclusive, além dos limites impostos pelas leis e toca, o enfermo, abraça-o, cura-o. Mas dessa vez não tem nenhum contato. E à distância, Jesus convida-os a apresentarem-se aos sacerdotes, que, segundo a lei, eram os encarregados de santificar a cura. A saudação do Santo Padre aos fiéis de língua francesa. Fratelli e sorelle, il mistero del Natale che abbiamo celebrato ci mantenga nella gioia dell'incontro con Gesù. Possa questo incontro illuminare il nostro cammino per tutto il prossimo anno. Dio vi benedica. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua francesa, irmãos e irmãs. O mistério do Natal que celebramos nos mantenha na alegria do encontro com Jesus. Possa esse encontro iluminar o nosso caminho durante todo o próximo ano. Que Deus abençoe todos vocês. Depois da síntese em francês, teremos agora a síntese em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Dissemos: Jesus, depois de encontrar os leprosos, os 10 leprosos, diz a eles de irem até os sacerdotes, que, segundo a lei, recordamos, eram aqueles que estavam encarregados de certificar a cura. Jesus nada mais disse. Ouviu o pedido, o grito de piedade, e os envia imediatamente aos sacerdotes. Naqueles 10, recordava Francisco, confiam em Cristo e partem imediatamente. Enquanto o caminho, o que acontece? Os 10 são curados. Então,
Diante dessa cura, os sacerdotes poderiam verificar realmente que foram curados e readmiti-los então na vida normal. Seriam pessoas normais, não seriam mais marginalizados, não viveriam à margem da sociedade. Mas aqui, recorda Francisco, tem um ponto muito importante. Daquele grupo, apenas um, em dizer, ter com os sacerdotes, volta para agradecer a Jesus e louvar a Deus pela graça recebida. E Jesus, então, observa que aquele homem era samaritano, não era judeu. Era uma espécie, então, de herege. Herege para os judeus daquela época. E Jesus comenta, não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? Essa narração, nos recordava Francisco, por assim dizer, divide então o mundo em dois. Os que não agradecem e os que o fazem. A saudação do Santo Padre agora aos fiéis de língua inglesa. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. A ciascuno di voi, alle vostre famiglie, auguro di custodire la gioia di questo tempo di Natale, incontrando nella preghiera il Salvatore che desidera farsi vicino a tutti. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking faithful. Papa saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa e a cada um de vocês e as suas famílias. Faço votos de conservar a alegria deste tempo de Natal, encontrando na oração o Salvador que deseja estar próximo a todos nós. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese será em alemão e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua alemã. Uma saudação a todos vocês, coligados através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais, através de Vatican News e Vatican Media. A narração desse trecho do Evangelho de Lucas nos recorda que o mundo se divide em dois. Destacou o nosso Papa Francisco. Ou seja, os que não agradecem e os que o fazem. Os que tomam tudo como se lhes fosse devido e os que aceitam tudo como dom, como graça. O Catecismo escreve, recordava Francisco, qualquer acontecimento e qualquer necessidade podem transformar-se em oferenda de ação de graças. A oração de graças, a oração de ação de graças começa sempre a partir do reconhecer-se precedido pela graça. Uma parte bonita do texto do Santo Padre é que nós fomos pensados antes que aprendêssemos a pensar. Olha que coisa bonita. Fomos amados antes que aprendêssemos a amar. Fomos desejados antes que brotasse um desejo no nosso coração. Se olharmos para a vida dessa forma, então o agradecimento torna-se o motivo guia dos nossos dias. Vamos sempre agradecer. Para nós cristãos, a ação de graças deu o nome ao sacramento mais essencial que existe, a Eucaristia. Com efeito, a palavra grega significa exatamente isso, agradecimento. Como todos os crentes, os cristãos bendizem a Deus pelo dom da vida. Viver é, sobretudo, ter recebido. Todos nós nascemos porque alguém desejou a vida para nós. E esta é apenas a primeira de uma longa série de dívidas que nós contraímos vivendo. Dívidas de gratidão. Dívidas de gratidão, recordamos. Mas vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Alla fine di questo anno difficile, siamo forse tentati di vedere anzitutto ciò che non era possibile fare e ciò che ci mancava. Ma non dimentichiamo le tante innumerevoli ragioni per cui ringraziare Dio e i nostri vicini.
Vi auguro di cuore la gioia che nasce dalla gratitudine. Liebe Brüder und Schwestern Tradução das palavras do Santo Padre, que saúda os irmãos e irmãs de língua alemã. No final desse ano difícil, talvez sejamos tentados a ver, antes de mais nada, o que não era possível fazer, aquilo que faltava. Mas não vamos esquecer as tantas inumeráveis razões para agradecer a Deus e os nossos vizinhos, o nosso próximo. Desejo de coração a alegria que nasce da gratidão, disse o Papa aos fiéis de língua alemã. Teremos agora a síntese em espanhol e, como já estamos acostumados, será o próprio Santo Padre a fazer a síntese em espanhol, na sua língua mãe, e depois estará saudando os fiéis de língua espanhola. Recordamos ainda algumas palavrinhas do Santo Padre quando ele fala que a amizade é também um dom pelo qual devemos estar sempre gratos. Que bom termos amigos. E o nosso maior amigo é Jesus. Vamos ouvir então a síntese que Papa Francisco irá fazer em espanhol e também a sua saudação aos fiéis de língua espanhola. E na sequência, a síntese em português com o Padre Antônio e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua portuguesa. Vamos ouvir. Sobre a oração de ação de graças. O evangelista Lucas nos relata como Jesus curou 10 leprosos, pero solo uno de ellos volvió a darle gracias. Precisamente un samaritano, considerado hereje por los judíos. En esa ocasión Jesús comentó: solo este extranjero volvió para glorificar a Dios. Así nos muestra cómo el mundo puede dividirse en dos tipos de personas: los que dan gracias y los que creen que todo se les debe. La oración de acción de gracias nace precisamente de sentir que todo lo que tenemos es un regalo, un don, que estamos vivos, porque alguien nos ha querido antes incluso que nosotros aprendiéramos a pensar, aprendiéramos a amar o a desear. Los cristianos hemos dado el nombre de Eucaristía, que en griego dice acción de gracias, al principal sacramento de nuestra fe. Nosotros damos gracias por la vida y por todo lo que ella nos da. Pero como el leproso samaritano, no solo agradecemos los dones, sino en ellos el encuentro con Jesús. Ese leproso se distinguió de los otros porque entendió que debía dar gracias por su curación, pero sobre todo por haber conocido cuánto lo amaba Jesús. También nosotros estamos llamados a ser testigos con la acción de gracias de esa alegría, pues estamos encontrando una casa donde nos divertimos y acogidos amados. El demonio busca alejarnos, dejarnos solos y tristes. Sin embargo, no estamos solos. Con Jesús podemos estar siempre alegres, porque nada puede separarnos de su amor. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a responder a esta alegría del encuentro con Jesús, como nos pide el apóstol San Pablo, dando gracias en cualquier situación y siendo perseverantes en la oración. Y a todos les deseo un año nuevo lleno de la presencia misericordiosa de Dios. Que el Señor los bendiga. Agora teremos a síntese em português com o Padre Antônio. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa conectados a esta audiência, através dos meios de comunicação social, desejam a vossa santidade um feliz e próspero ano novo, acompanhando estes votos com as suas orações pelas vossas intenções e pelo vosso ministério de sucessor de Pedro. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre nos concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos, aos doentes e a todos os que sofrem. Leio agora um resumo da catequese do Papa Francisco.
No Evangelho de São Lucas, lê-se que 10 leprosos vêm ao encontro do Senhor implorando: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Nosso Senhor escuta o seu grito e lhes envia aos sacerdotes, que tinham a função de comprovar a realidade da cura. No caminho, todos os 10 resultam curados. E aqui vem o ponto mais importante. Somente um retorna para agradecer a Jesus. Esta narrativa, por assim dizer, divide as pessoas em 2 tipos: aquelas que não agradecem e aquelas que agradecem. Aquelas que recebem tudo como algo que lhes fosse devido e aquelas que acolhem tudo como dom, como graça. A oração de agradecimento começa sempre a partir do reconhecimento de que fomos precedidos pela graça. Alguém pensou em nós antes que pudéssemos pensar. Fomos amados antes que pudéssemos amar. Fomos desejados antes que o nosso coração fosse capaz de expressar um desejo. Se olhamos para a vida deste modo, então o obrigado torna-se o tema guia das nossas jornadas. Para nós cristãos, a ação de graças deu nome ao mais essencial dos sacramentos, a Eucaristia. De fato, o vocábulo grego significa precisamente isto: agradecimento. Os cristãos, como todos os demais crentes, bendizem a Deus pelo dom da vida. Viver é, antes de tudo, haver recebido um dom. Este obrigado que o cristão compartilha com os demais dilata-se ainda mais no encontro com Jesus, como nos atesta o episódio dos 10 leprosos curados. Naturalmente, todos experimentavam a alegria de ter sido curados, de poder sair daquela interminável quarentena a qual eram forçados. Mas houve um que, a esta alegria, uniu outra, a de ter encontrado Jesus. Não somente foi libertado do mal, mas possui agora a certeza de ser amado. De igual modo, procuremos sempre a alegria do encontro com Jesus e, sobretudo, não esqueçamos de agradecer. Se somos portadores de gratidão, o mundo se torna um lugar melhor. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa abbiamo celebrato la festa della Santa Famiglia. Da San Giuseppe e dalla Vergine Maria, che hanno custodito con tanto amore il bambino Gesù, impariamo ad amare sempre di più coloro che Dio ci ha affidato. Vi benedico di cuore, augurandovi un sereno e felice anno nuovo. Eis a tradução das suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, no último domingo celebramos a festa da Sagrada Família. Aprendamos de São José e da Virgem Maria, que cuidaram com tanto amor do menino Jesus, a amar sempre mais aqueles que Deus nos confiou. Abençoo-vos de coração, desejando-vos um sereno e feliz ano novo. A síntese, então, em português e a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Teremos agora a síntese em árabe e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Papa recorda mais uma vez na saudação em português que nós celebramos no último domingo a festa da Sagrada Família. Vamos aprender então de São José e da Virgem Maria, que cuidaram com tanto amor do menino Jesus, a amar sempre mais aqueles que Deus nos confiou. Esse é um convite muito importante, né? Amar sempre mais aqueles que Deus nos confiou. Recordamos também que no último domingo, Papa Francisco, durante o Ângelus, convocou o ano a Família Amoris Laetitia. Esse ano que terá início justamente no aniversário de 5 anos da exortação apostólica
do Papa Francisco, ou seja, no próximo dia 19 de março. Segundo o padre Alexandre Aui, sacerdote brasileiro, secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, essa é uma iniciativa para se reencantar pela mensagem do Pontífice, para beber novamente da fonte da exortação em apoio às famílias para que se tornem cada vez mais missionárias, cada vez mais abertas à humanidade, dando também a sua contribuição para que o mundo seja melhor. Esse é mais um desafio lançado pelo nosso Papa Francisco. Um desafio que vem bater a nossa porta, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, naquela que se transformou durante essa pandemia numa igreja doméstica. Para repensar, portanto, e valorizar a família e dar um novo impulso à aplicação da exortação apostólica Amoris Laetitia, o Papa então convoca esse período especial chamado Ano Família Amoris Laetitia. Vai ser o tempo para que as famílias do mundo inteiro, nas suas paróquias, na sua casa, na igreja doméstica, também no âmbito das conferências episcopais, dos movimentos familiares, possam tomar esse documento novamente nas mãos, que foi fruto de 2 sínodos, e voltar então a se embeber da riqueza dessa exortação, a beleza do amor familiar. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. La strada della felicità è quella che San Paolo ha descritto alla fine di una delle sue lettere. Pregate ininterrottamente, ogni cosa rendete grazie. Questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito. Auguro a tutti un felice anno nuovo. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. O caminho para a felicidade é o que São Paulo descreveu, disse o Papa no fim de uma das suas cartas. Rezem interruptamente. Em todo caso, e para todas as coisas deem graça. Essa, de fato, é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Não excluam o Espírito. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych Não krajach, desliguem o którzy Espírito. jednoczą się z nami za pośrednictwem środków Agora przekazu, teremos pragną złożyć Waszej świątobliwości a wyrazy síntese czci i em oddania polonês oraz e a saudação também do Santo Padre aos fiéis szczęśliwego, de língua błogosławionego nowego roku. polonesa. Zapewniają też o Santo swojej Padre, modlitwie we wszystkich intencjach związanych na z sua posługą następcy Piotra. catequese nos falava Na zakończenie precisamente audiencji odmówimy wspólnie da modlitwę amizade, Ojcze né? Nasz po łacinie. Amizade que Następnie também Ojciec Święty é udzieli um swojego dom pelo qual nós błogosławieństwa, devemos estar obejmując sempre nim gratos. szczególnie dzieci, É młodzież, sempre momento, é sempre oportunidade de agradecermos a Deus pelos amigos que nós temos Dzisiejsza e katecheza também de dizer a poświęcona eles jest modlitwie quanto dziękczynienia. eles são importantes Ojciec Święty na nossa wychodzi vida. od ewangelijnej historii uzdrowienia 10 trędowatych, z których tylko jeden, Samarytanin, wrócił, aby podziękować Recordamos que Jezusowi também i uwielbić Boga za otrzymaną amanhã łaskę. nós teremos no final Opowiadanie o tym zdarzeniu pokazuje, do że ano, ludzie dzielą się na tych, którzy nie dziękują, teremos i tych, którzy to czynią. Tych, którzy wszystko przyjmują, jakby im się to należało. perdão de ação de graças, Tych, né? którzy O przyjmują wszystko jako dar. último momento, vamos dizer assim, do W ano katechizmie czytamy, é o momento de każda agradecermos potrzeba também może stać się przedmiotem o dziękczynienia. ano que passou, com tantas e Modlitwa tantas dziękczynienia zawsze dificuldades, zaczyna się sabemos muito bem od disso, uznania, że mas é um poprzedza momento nas também de łaska. agradecermos e Zostaliśmy olharmos pomyślani, para zanim nauczyliśmy się myśleć. o futuro, Zostaliśmy olharmos para pokochani, esse zanim nauczyliśmy novo ano się que está kochać. chegando, né? Byliśmy upragnieni, Olharmos zanim e pragnienie darmos pojawiło się w graças naszych sercach. ao bom Deus. Portanto, Jeśli w ten sposób amanhã spojrzymy na teremos życie, o Tedeum que o to Papa wówczas irá dziękuję stanie się motywem przewodnim presidir naszych dni. diretamente da Dla nas Basílica chrześcijan São szczególnym Pedro. wyrazem dziękczynienia jest sakrament Eucharystii.
Acima de tudo, não deixemos de agradecer. Palavras do Santo Padre ainda na sua catequese. Procuremos sempre estar na alegria do encontro com Jesus. Vamos cultivar a alegria. Se estivermos em Cristo, nenhum pecado nem ameaça nos pode impedir de continuar o nosso percurso com alegria, com os nossos numerosos companheiros de caminho. Não deixemos, então, de agradecer. Se formos portadores de gratidão, o mundo também se tornará melhor. Talvez só um pouco, disse o Papa, mas é suficiente para lhe transmitir um pouco de esperança, e sabemos quanta esperança precisamos nesse momento. Tudo está unido e interligado, e cada um pode desempenhar a sua parte onde quer que esteja. O caminho para a felicidade é aquele que São Paulo descreveu no final das suas cartas. Orai sem cessar. Saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Cari fratelli e sorelle, avvicinandoci alla fine di quest'anno, non lo valutiamo solo attraverso le sofferenze, le difficoltà e i limiti causati dalla pandemia. Scogliamo il bene ricevuto in ogni giorno, come pure la vicinanza e la benevolenza degli uomini, l'amore dei nostri cari e la bontà di tutti coloro che ci circondano. Ringraziamo il Signore per ogni grazia ricevuta e guardiamo con fiducia e con speranza al futuro, affidandoci all'intercessione di San Giuseppe, patrono dell'anno nuovo, sia per ciascuno di voi e per le vostre famiglie un anno felice e pieno di grazie divine. Il Signore vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdeczne pozdrowienie kieruję do Papa dirige sua saudação a todos os poloneses, queridos irmãos e irmãs, aproximando-se do fim deste ano. Não vamos analisá-lo somente através dos sofrimentos, das dificuldades e dos limites causados pela pandemia. Vamos ver também o bem recebido em cada dia, como também a proximidade e a benevolência dos homens, o amor dos nossos queridos e a bondade de todos aqueles que nos circundam. Vamos agradecer o Senhor por cada graça recebida e olharmos com confiança e com esperança para o futuro, confiando-nos à intercessão de São José, padroeiro do Ano Novo. Seja para cada um de vocês e suas famílias um ano feliz, cheio de graças divinas. Que o Senhor abençoe todos vocês. Os votos do Santo Padre, então, aos fiéis poloneses. Enquanto aguardamos a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua italiana, recordamos então que amanhã, 31 de dezembro, quinta-feira, o Papa irá celebrar as primeiras vésperas e o Te Deum de ação de graças pelo ano que passou. Às 5 da tarde, hora italiana, na Basílica de São Pedro, portanto, 1 da tarde, hora de Brasília. Você poderá seguir através de Vatican Media, Vatican News, da Rádio Vaticano e das emissoras de rádio e televisão que estarão transmitindo ao vivo para todo o Brasil através das nossas redes sociais. Na sexta-feira, dia 1º, solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus, 54º Dia Mundial da Paz, o Papa preside a missa na Basílica Vaticana às 10 da manhã. Ontem, um terremoto provocou vítimas e danos ingentes na Croácia. Exprimo a minha proximidade aos feridos e a quem foi atingido pelo sisma e rezo, em particular, por todos aqueles que perderam a vida e pelos seus familiares. Faço votos que as autoridades do país, ajudadas pela comunidade internacional, possam o quanto antes aliviar os sofrimentos da querida população croata. Rivolgo um cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana, fazendo votos a todos que o novo ano seja sereno e fecundo e todos os desejos de bem. Sejam anunciadores na sociedade de hoje da boa nova.
trazida pelos anjos em Belém. Meu pensamento, enfim, como já é de costume, vai para os idosos, os jovens, os enfermos e os recém-casados. Vivam o Ano Novo como um dom precioso, comprometendo-se a construir a sua vida à luz da verdade que o Verbo encarnado veio trazer sobre a terra. Vamos agora rezar o Pai Nosso em latim com o Santo Padre e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in Celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. panem nostrum quotidianum da nobis, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, última desse ano de 2020. Desejamos a todos vocês um feliz ano novo, na paz, no amor, na amizade do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz ano a todos vocês, em nome de todos os amigos de Vatican Media, de Vatican News e da Rádio Vaticano, a todos vocês que trabalham também nos instrumentos de comunicação que levam a tantas famílias, a tantas casas no nosso Brasil e nos países de língua portuguesa a palavra e a mensagem do nosso Papa Francisco. Feliz Ano Novo para vocês também, comunicadores. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.